Meu nome é Mira Vitmore. Tenho 34 anos, sou residente em cardiologia e mãe solo de gêmeos de 3 anos. 2 meses atrás, eu estava deitada em uma sala de emergência, com hemorragia interna após um acidente de carro. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número dos meus pais. Eu precisava de alguém, qualquer pessoa, para cuidar da Lily e do Lucas por apenas algumas horas, enquanto os médicos tentavam salvar minha vida. O que recebi, em vez disso, foi uma mensagem no nosso grupo de família que dizia: "Você sempre foi um incômodo e um peso. Temos ingressos para ver a Taylor Swift com a Vanessa hoje à noite. Se vire." Então eu me virei. Da cama do hospital, liguei para um serviço de babás, paguei o triplo do valor, e tomei uma decisão que mudaria tudo. Cortei meus pais completamente da minha vida. As parcelas mensais da hipoteca, o plano de saúde, os consertos do carro, tudo que eu vinha pagando silenciosamente havia 8 anos acabou naquele momento. 2 semanas depois, alguém bateu à minha porta. Antes de contar quem estava ali e o que aconteceu em seguida, peço que você curta e se inscreva, mas só se estiver realmente gostando da história. Deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro me conectar com vocês. Agora, deixe-me levar você de volta ao começo de tudo. Crescendo na casa da família Carver, aprendi cedo que o amor vinha com um sistema de classificação. Minha irmã mais velha, Vanessa, era a estrela. Sempre foi. 3 anos mais velha, naturalmente bonita, com um carisma magnético que fazia nossos pais se iluminarem sempre que ela entrava em um cômodo. Quando Vanessa anunciou que queria seguir carreira em design de moda, minha mãe chorou de alegria. Meu pai a chamou de nossa pequena visionária. Quando eu disse que queria ser médica, meu pai apenas assentiu. Isso é prático. Só isso. Prático. Eu disse a mim mesma que não importava. Me afundei nos livros, tirei notas máximas em todas as provas e lutei com unhas e dentes para entrar em uma das melhores faculdades de medicina do país. Foram 4 anos de graduação, 4 de medicina e 3 anos de residência, com especialização em cardiologia. O dia da minha formatura em medicina deveria ter sido um dos mais orgulhosos da minha vida. Meus pais chegaram 2 horas atrasados. "Desculpa, querida", disse minha mãe, sem me encarar direito. A Vanessa teve uma reunião de emergência com um possível investidor. Tivemos que deixá-la lá primeiro. Não houve flores. Não houve jantar de comemoração. Apenas uma foto rápida no estacionamento, antes de irem embora correndo porque a Vanessa precisava de apoio emocional depois da reunião. Compare isso com o primeiro desfile de moda da Vanessa, 3 anos antes. A família inteira voou para Nova York, ficou em um hotel 5 estrelas, sentou na primeira fila. Meu pai postou 17 fotos no Facebook com legendas como: "Tão orgulhoso da nossa garota talentosa." Eu ganhei uma foto no estacionamento e um parabéns, querida, sem entusiasmo. Convenci a mim mesma de que fazia sentido. Moda é competitiva. Vanessa precisava de mais apoio. Medicina estável. Eu dava conta sozinha. O que eu não sabia naquela época era que o favoritismo dos meus pais não era apenas emocional, era financeiro. E quem bancava tudo, era eu. Tudo começou 8 anos atrás, logo depois que terminei a faculdade de medicina. Meu pai me ligou certa noite, com a voz tensa, carregada de vergonha. "Mira, estamos passando por um aperto, a parcela da hipoteca vence agora e este mês está apertado. Você poderia nos ajudar? Só desta vez." Só desta vez. Naquela mesma noite, transferi $2.400 sem hesitar. Eram meus pais. Claro que eu ajudaria. Mas o só desta vez virou todo mês. Primeiro a hipoteca. Depois o plano de saúde deles, $800 mensais, quando a empresa do meu pai cancelou a cobertura. Em seguida vieram as emergências, consertos do carro, goteira no telhado, o aquecedor quebrado. Eu nunca disse não. Nenhuma vez. Quando engravidei dos gêmeos e o pai das crianças foi embora no meu 5º mês de gestação, liguei para meus pais direto do hospital, depois de um episódio assustador de sangramento. Eu estava apavorada, sozinha, desesperada por apoio. "Ah, querida, gostaríamos muito de ir", disse minha mãe. "Mas a Vanessa está tão estressada depois do desfile em Milão."
Ela realmente precisa de nós agora. Eles não vieram. Não vieram para o parto. Não vieram no primeiro mês, quando eu mal dormia, amamentando 2 recém-nascidos enquanto estudava para as provas de especialização. Mas as transferências automáticas continuaram saindo. 2.400 da hipoteca. 800 do plano de saúde. E tudo mais que eles precisassem. Eu mantinha uma planilha. Não sei por quê. Talvez alguma parte de mim precisasse ver aquilo em preto e branco. Os números eram assustadores. 8 anos. Cerca de $320 mil. Nunca pedi agradecimento. Nunca esperei aplausos. Mas também nunca imaginei ser chamada de peso pelas pessoas que eu vinha sustentando havia quase uma década. O acerto de contas estava chegando. Eu só ainda não sabia. O acidente aconteceu numa terça-feira à noite. Eu estava voltando para casa depois de um plantão de 16 horas. Meus olhos estavam pesados, mas eu ainda estava atenta. O sinal ficou verde. Entrei no cruzamento. Nunca vi o caminhão. Ele avançou o sinal vermelho a quase 80 km por hora. O impacto atingiu a porta do motorista. Vidros estilhaçaram. O metal gritou. O mundo girou, e ficou preto. Acordei dentro de uma ambulância. Uma dor lancinante atravessava meu abdômen. Um rosto conhecido pairava sobre mim. Mira. Mira. Você consegue me ouvir? Era Marcus Smith, médico emergencista do meu hospital. Trabalhávamos juntos havia 2 anos. Marcus, minha voz saiu fraca, estranha. O que está acontecendo? Você sofreu um acidente. Estamos te levando agora. Há suspeita de hemorragia interna. Você vai precisar de cirurgia. Cirurgia? A palavra me atingiu como uma segunda colisão. Meus filhos, agarrei o braço dele. Lily e Lucas. Eles estão com a babá. Ela vai embora às 8. Marcos olhou para o relógio. São 7h15. 45 minutos. Eu tinha 45 minutos para encontrar alguém que cuidasse dos meus filhos enquanto os médicos me abriam na mesa de cirurgia. Tateei o celular com as mãos tremendo. Sangue manchava a tela enquanto eu puxava o número dos meus pais. Chamou 4 vezes. Mira, a voz do meu pai soou impaciente. Estamos prestes a sair. O que foi? Pai, eu preciso de ajuda. As palavras saíam entrecortadas pela dor. Sofri um acidente. Estou indo para o hospital para a cirurgia. Por favor, preciso que você e a mamãe cuidem dos gêmeos por algumas horas. Silêncio do outro lado da linha. Depois. Só 1 minuto. Ouvi vozes abafadas. O tom da minha mãe, seco e irritado. A risada da Vanessa ao fundo. A ligação ficou muda. Então meu celular vibrou com uma notificação de mensagem. Grupo da família. A mensagem era da minha mãe. Mira, você sempre foi um incômodo e um peso. Temos ingressos para ver a Taylor Swift com a Vanessa hoje à noite. Estamos planejando isso há meses. Se vire sozinha. Li 2 vezes. 3 vezes. As palavras não mudaram. Uma segunda mensagem apareceu, do meu pai. Você é médica. Está acostumada a hospitais. Não transforme isso em algo maior do que realmente é. Depois, a Vanessa. Nenhuma palavra. Apenas um emoji de risada. Era isso. Era só isso que eu valia para eles. Um emoji de risada enquanto eu sangrava dentro de uma ambulância. O Marcos estava me observando. Eu não tinha percebido que ele conseguia ver a tela do meu celular até ele falar. Mira, a voz dele era cautelosa. O que eles disseram? Eu não consegui responder. Algo tinha se rompido dentro de mim e não era apenas a hemorragia interna. Preciso de um celular, sussurrei. Com internet. O meu está acabando a bateria. Ele me entregou o dele sem fazer perguntas. Pesquisei por serviços de babá emergencial,
encontrei um com atendimento 24 horas, liguei e expliquei a situação em frases curtas e profissionais. Sim, eu pagaria o triplo do valor. Sim, forneceria o contato da babá para as instruções de entrega das crianças. Sim, autorizava o pagamento imediato. Tudo foi resolvido em 4 minutos. Marcos ainda me observava quando devolvi o telefone. Ele não disse nada. Não precisava. Você pode tirar print dessas mensagens? Pedi, olhando para meu celular antes que ele desligasse. Ele assentiu devagar. Sim. Posso fazer isso. Fechei os olhos quando a ambulância entrou na área de emergência do hospital. A dor era insuportável agora, mas não vinha mais do meu abdômen. Daquela cama de hospital, com um soro no braço e medo no peito, tomei a decisão mais fácil da minha vida. A cirurgia durou 4 horas. Baço rompido. Hemorragia interna. Mais alguns minutos e eu talvez não tivesse sobrevivido. Passei 5 dias internada. 5 dias de soro, névoa de morfina e enfermeiras checando meus sinais vitais a cada poucas horas. Nenhuma ligação dos meus pais. Nenhuma mensagem. Nenhuma visita. O serviço de babá emergencial era caro, mas valeu cada centavo. Eles se coordenaram com minha babá fixa, mantiveram Lily e Lucas seguros e alimentados, e me enviavam fotos todos os dias. Estranhos cuidaram melhor de mim do que a minha própria família. No terceiro dia, pedi meu notebook à enfermeira. Tem certeza de que está em condições? Ela perguntou. Você deveria estar descansando. Preciso resolver uma coisa. Minhas mãos estavam firmes quando abri o aplicativo do banco. 8 anos de transferências automáticas apareceram na tela. Pontuais como um relógio. $2.400 no primeiro dia de cada mês. $800 no dia 15. Cancelei todas. Depois, fui às configurações do celular e bloqueei o número do meu pai, da minha mãe e da Vanessa. Não houve drama. Não houve lágrimas. Não houve dúvida. Foi como largar um peso que eu carregava há tanto tempo que já tinha esquecido que ele existia. Marcos passou lá mais tarde naquela tarde. Ele vinha me visitar todos os dias, trazendo café e uma presença silenciosa. Como você está se sentindo? Perguntou. Olhei para ele. E, pela primeira vez em anos, disse a verdade. Melhor. Pela primeira vez em 8 anos, eu realmente me sinto melhor. Ele não insistiu em detalhes. Apenas assentiu, como se entendesse. Eu sabia que as consequências viriam. Meus pais perceberiam a falta do dinheiro. Iriam se enfurecer, chorar, exigir explicações. Mas eu não esperava o que aconteceu em seguida. 2 semanas após a cirurgia, eu finalmente estava em casa. Movia-me devagar, ainda dolorida, mas viva. Era uma manhã de sábado. Eu fazia panquecas para Lily e o Lucas, o café da manhã favorito deles nos fins de semana. A cozinha estava tomada pelo cheiro de manteiga e xarope de bordo. Lucas tentava empilhar seus bloquinhos de brinquedo. Lily ajudava, derrubando tudo. Então veio a batida. 3 batidas secas na porta da frente. Enxuguei as mãos no pano de prato, o coração acelerando. Se fossem meus pais, eu não estava pronta. Não sabia se algum dia estaria. Olhei pelo olho mágico e perdi o fôlego. Parado na porta estava um homem alto, na casa dos 70 anos. Cabelos prateados, bem penteados. Olhos azuis afiados que eu reconhecia da infância. Uma postura que ainda carregava a autoridade de 40 anos no Tribunal Federal. Vovô Thomas. Eu não o via havia quase 3 anos. Meus pais sempre tinham uma desculpa para não visitarmos, ocupados demais, longe demais, inconveniente demais. Abri a porta e ele me puxou para um abraço tão forte que fez minha incisão cirúrgica doer. Mira, a voz dele estava rouca. Deixa eu olhar para você. Ele se afastou um pouco, os olhos percorrendo meu rosto e depois descendo até minha mão, que repousava instintivamente sobre o abdômen. Eu sei de tudo, disse em voz baixa. A Eleanor me contou. Tia Eleanor. A irmã mais nova da minha mãe. A única pessoa da família que sempre questionou abertamente a forma como meus pais me tratavam.
Vovô, eu não. Ele ergueu a mão. Você não precisa explicar nada. Mas eu preciso que venha a um lugar comigo. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um envelope cor creme, elegante, formal. Um convite. Minha festa de 70 anos. No próximo sábado. A família inteira estará lá. Os olhos dele encontraram os meus. E há algumas coisas que precisam ser ditas. O vovô Thomas sentou-se à mesa da minha cozinha, observando Lily e Lucas com um sorriso suave. Eles se apegaram a ele imediatamente, mostrando os brinquedos, exigindo atenção. Ele deu toda. Eles se parecem muito com você nessa idade, disse. O mesmo queixo teimoso. Coloquei 2 xícaras de café sobre a mesa e me sentei à sua frente. Vovô, como você soube do acidente? De tudo isso? A Eleanor me ligou na noite em que aconteceu. Ele envolveu a caneca com as mãos. Ela soube por um dos seus primos. Quando me contou o que seus pais fizeram. Ele parou, a mandíbula se contraindo. Eu observo isso há anos, Mira. A forma como Ellen e Richard tratam você em comparação com a Vanessa. Sou velho, mas não sou cego. Olhei para o café. Eu achei que talvez estivesse imaginando coisas, exagerando. Você não estava. A voz dele carregava o peso de alguém que passou décadas separando verdade de mentira. Fui juiz federal por 40 anos. Sei ler pessoas. Sei como é o favoritismo. Sei como é a exploração. Ele se inclinou para a frente. Me diga uma coisa. Você ainda tem registros do dinheiro que enviou para eles? Assenti devagar. Cada transferência. Todos os 8 anos, ótimo. Ele recostou-se na cadeira. Quero que você prepare um resumo. Cada pagamento, cada data, cada valor. Por quê? Porque, na minha festa de aniversário, diante de toda a família, a verdade vai vir à tona. O olhar dele estava firme. Não havia ataque ali. Nem vingança. Apenas fatos. E fatos, ele completou, como aprendi em 40 anos no tribunal, têm o hábito de falar por si mesmos. Minhas mãos tremiam ao redor da caneca. E se eles me odiarem? Os que importam não vão. Ele estendeu a mão e apertou a minha. E os que odiarem nunca te mereceram. As 2 semanas seguintes passaram como um borrão de preparativos. Imprimi cada extrato bancário, cada comprovante de transferência. 8 anos de registros financeiros, organizados em ordem cronológica, presos em uma pasta simples de papel pardo. Ver tudo aquilo junto foi chocante. Mês após mês. Ano após ano. Um rio de dinheiro correndo sempre na mesma direção. A tia Eleanor veio 3 dias antes da festa. Tinha 55 anos, língua afiada, e sempre foi considerada a ovelha negra da família por se recusar a fingir que estava tudo bem. Ela folheou a pasta, o rosto ficando mais sombrio a cada página. $360 mil, disse, seca. Mira, você tem noção do que isso significa? Eu sei. Isso é mais do que a maioria das pessoas ganha em 7 anos de trabalho em tempo integral. Ela pousou a pasta sobre a mesa. E ainda assim te chamaram de peso. Apoiei as mãos na bancada da cozinha. Eu não quero destruir a família, tia Eleanor. Só quero que eles vejam. Que reconheçam o que eu fiz. Você não está destruindo nada. Ela se levantou e colocou a mão no meu ombro. Só está interrompendo a mentira. Eles construíram a vida confortável deles sobre o seu silêncio. Você não é obrigada a continuar sustentando isso. Assenti, embora meu estômago se revirasse de ansiedade. E se todo mundo ficar do lado deles? Alguns vão. Ela deu de ombros. Família é complicada. Mas seu avô tem muita influência. E, mais importante, você tem a verdade. Naquela noite, recebi uma mensagem de um primo com quem quase não falava. Ouvi dizer que você e seus pais brigaram. A Vanessa anda dizendo que você está agindo de forma instável desde o acidente. Só quis te avisar. Fiquei olhando para a tela. Eles já estavam moldando a narrativa, me pintando como desequilibrada, preparando a defesa antes mesmo de eu aparecer.
Eu não queria uma briga. Mas parecia que eles estavam trazendo uma de qualquer jeito. A casa do vovô Thomas era uma mansão colonial, em um terreno de 3 hectares de jardins impecáveis. Colunas brancas, varanda em volta da casa inteira, o tipo de lugar que sussurra dinheiro antigo e autoridade silenciosa. Entrei pela driveva circular, as mãos firmes no volante. Lily e Lucas estavam nas cadeirinhas, comentando animados sobre a casa enorme e os balões que viam pelas janelas. Mais de 40 carros estavam estacionados. A família inteira estava ali. Eu usava um vestido azul marinho simples. Profissional. Discreto. Eu não estava ali para fazer escândalo. Estava ali para contar a verdade. A pasta estava dentro da minha bolsa. Por dentro, a festa já estava a todo vapor. Garçons circulavam com taças de champanhe. Um quarteto de cordas tocava em um canto. Cristais e pratarias brilhavam sob a luz do lustre. Eu os vi imediatamente. Meus pais estavam perto da lareira. Meu pai estava com seu melhor terno, parecendo distinto. Minha mãe usava um vestido creme, rindo de algo que alguém havia dito. Eles me viram ao mesmo tempo. O riso da minha mãe morreu. O rosto do meu pai ficou rígido. Por um longo instante, nenhum de nós se mexeu. Então Vanessa apareceu. Minha irmã deslizou até nós usando um vestido de grife que provavelmente custava mais do que a parcela mensal do meu financiamento estudantil. O sorriso dela era perfeito. Os olhos, gelados. Ah, Mira, ela disse, encostando o rosto no meu num falso beijo no ar, você veio. Ficamos sabendo do seu acidente. Nada muito sério, espero. Sustentei o olhar dela, firme. Baço rompido e hemorragia interna. Eu quase morri. O sorriso dela vacilou por um segundo. A mamãe disse que foi só uma batidinha, respondeu. A mamãe não estava lá. Ajustei o Lucas no outro quadril. Nenhum de vocês estava. Por uma fração de segundo, a compostura da Vanessa rachou. Então ela se recompôs, deu um tapinha no meu braço com falsa compaixão. Bom, você parece bem agora. É isso que importa. Ela se afastou, mas eu senti o primeiro trovão à distância. Aquilo era só o começo. O ataque veio 30 minutos depois. Eu estava servindo suco para os gêmeos quando ouvi a voz da Vanessa, propositalmente alta, atravessando a sala. Eu estou tão preocupada com a Mira, de verdade. Ela falava para um grupo de tias e primos perto da mesa de sobremesas. O acidente realmente a afetou. Ela anda dizendo coisas muito estranhas. Cortou todo o contato com a mamãe e o papai sem motivo nenhum. Mantive as costas viradas, mas cada palavra me atingia como uma pequena faca. Minha mãe se juntou a ela, enxugando os olhos com um lenço. Tentamos de tudo. Ligações, mensagens, ela não responde. Acho que está tendo algum tipo de colapso. Coitadinha, murmurou alguém. Ela sempre foi a mais sensível, acrescentou Vanessa. Lembram como ela era dramática na adolescência? Acho que o estresse de ser mãe solteira ficou demais para ela. Eu sentia os olhares sobre mim. Olhares de pena. Sussurros preocupados. Não disse nada. Apenas entreguei o copinho de suco ao Lucas e alisei o cabelo da Lily. A tia Eleanor surgiu ao meu lado, a voz baixa e carregada de raiva. Eles vêm preparando o terreno a semana inteira. Ligando para parentes, plantando histórias. Eles sabem que algo vem aí e estão tentando te desacreditar primeiro. Eu sei. Você está bem? Olhei para o outro lado da sala, onde meu avô estava. Ele observava tudo com uma expressão indecifrável, um copo de uísque na mão. Ele me deu o menor dos acenos de cabeça. Estou bem, disse a Eleanor. Deixa eles falarem. De repente, a sala ficou silenciosa. Alguém bateu levemente uma colher em uma taça. Vovô Thomas se levantou. Aos 70 anos, ele ainda comandava a tensão como o juiz de tribunal que foi por 4 décadas. Todos os olhares se voltaram para ele. Antes de continuarmos com a comemoração, disse ele, com a voz firme e clara, há algumas coisas que eu gostaria de dizer. O ar mudou. Era agora. Ok, preciso pausar aqui por um segundo.
Antes do vovô revelar o que sabe, quero te perguntar uma coisa. Você já passou por uma situação em que alguém tentou reescrever a verdade sobre você? Em que te pintaram como a pessoa louca só porque você finalmente decidiu se defender? Deixe um comentário contando sua história ou simplesmente escreva a verdade se isso já aconteceu com você. E, se estiver gostando da história, aperta o botão de curtir. Confie em mim, o que acontece a seguir vale muito a pena. Agora, de volta à festa. Antes que o vovô pudesse continuar, meu pai deu um passo à frente. Pai, espere. A voz dele estava controlada, mas eu vi a tensão travada no maxilar. Antes de você dizer qualquer coisa, há algo que a família precisa saber. O vovô ergueu uma sobrancelha. Richard. Meu pai se virou para encarar a sala. Cada gesto calculado. A imagem perfeita do pai preocupado. Como muitos de vocês talvez já tenham ouvido, começou, minha filha Mira tem passado por um momento difícil. Ele fez um gesto em minha direção, com um sorriso triste ensaiado. Depois do acidente, ela ficou confusa, distante. Cortou completamente o contato comigo e com a mãe dela. Minha mãe se posicionou ao lado dele, ainda segurando o lenço. Nós só queremos o melhor para ela, disse, com a voz trêmula. Mas ela tem espalhado mentiras terríveis sobre nós. Dizendo que a abandonamos, que não a amamos. A sala ficou em silêncio. Eu sentia 40 pares de olhos cravados em mim. Tentamos ser pacientes, continuou meu pai. Mas tem sido devastador. Nós demos tudo àquela menina. Tudo. Tudo mesmo, acrescentou Vanessa, do outro lado da sala, com falsa serenidade. Ela chegou a dizer que nos recusamos a ajudá-la durante o acidente, o que é absolutamente falso. Deve ter havido algum mal-entendido. Alguém perto de mim murmurou com pena. Coitados. Fiquei paralisada. Lily enterrou o rosto no meu pescoço, sentindo a tensão no ar. Mira, uma tia que eu mal conhecia, se aproximou. Querida, está tudo bem? Seus pais estão tão preocupados com você. Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Então a voz do vovô Thomas cortou a sala como um martelo de juiz. Você já terminou, Richard? A pergunta foi calma. Quase suave. Mas todos ali sentiram um aço escondido por baixo. A expressão confiante do meu pai vacilou. Eu só achei que a família deveria saber. A família vai saber a verdade, interrompeu o vovô. E eu pretendo contá-la agora. O vovô Thomas caminhou até o centro da sala. O passo era firme, deliberado, o andar de um homem que presidiu centenas de julgamentos e nunca perdeu o controle da própria sala. Eu ouvi suas preocupações, Richard, disse ele. Ellen, Vanessa, vocês pintaram um quadro muito claro de uma jovem perturbada que se voltou contra sua família amorosa. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Agora, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Meu pai se mexeu, desconfortável. Pai, eu não acho que este seja o lugar. Este é exatamente o lugar. A voz do vovô não se elevou, mas endureceu. Isso é família. E famílias precisam conhecer a verdade umas sobre as outras. Ele se virou diretamente para meu pai. Richard, uma pergunta simples. Quem tem pago a hipoteca da sua casa nos últimos 8 anos? A cor sumiu do rosto do meu pai. O quê? A hipoteca. O vovô continuou, impassível. $2.400 por mês. Durante 8 anos. Quem tem pago? Os olhos do meu pai correram até minha mãe. Nós pagamos nossa própria hipoteca. Pagam. O vovô enfiou a mão no bolso do paletó e puxou uma pasta. A minha pasta. Porque eu tenho aqui um registro completo de transferências bancárias da conta da Mira para a empresa da hipoteca de vocês. Ele abriu a pasta. Todos os meses. Por 96 meses consecutivos. Um murmúrio percorreu a sala. Isso é um mal-entendido, gaguejou minha mãe. A Mira se ofereceu. Nós nunca pedimos. Não estou sugerindo que vocês colocaram uma arma na cabeça dela, disse o vovô com calma. Estou apenas estabelecendo os fatos. Ele abriu a pasta. Deixem-me compartilhar alguns números com a família.
Olhou ao redor. Acredito que vocês vão achá-los esclarecedores. Do outro lado da sala, Vanessa estava pálida. As mãos do meu pai estavam cerradas ao lado do corpo. Minha mãe parecia prestes a desmaiar. E eu permaneci ali, segurando meus filhos, o coração disparado enquanto a verdade finalmente vinha à tona. 8 anos, leu o vovô Thomas. Vamos dividir isso. A sala estava completamente silenciosa. Até o quarteto de cordas havia parado de tocar. Pagamentos da hipoteca, $230.400. Ele ergueu os olhos. Da casa em que Richard e Ellen moram. Pausa, a mesma casa que dizem pagar sozinhos. Alguém arfou. Planos de saúde, $76.800. Quando a empresa do Richard cancelou a cobertura, Mira assumiu as despesas. Ele virou a página. Consertos de carro, manutenção da casa, despesas emergenciais, aproximadamente $45.000. Outra página. Transferências em dinheiro e apoio financeiro para os empreendimentos de moda da Vanessa, $12.000. Ele fechou a pasta. Total, $364.200. Fez uma breve pausa. Mais ou menos. O silêncio era ensurdecedor. A tia Eleanor deu um passo à frente. Para contextualizar, disse ela, isso é mais do que a maioria das pessoas ganha em 7 anos de trabalho em tempo integral. A Mira fez tudo isso enquanto concluía a residência médica e criava gêmeos recém-nascidos sozinha. Ela se ofereceu, a voz da minha mãe falhou. Nós nunca a obrigamos. Ninguém disse que obrigaram, respondeu o vovô. Mas estou curioso. Em 8 anos recebendo esse apoio, quantas vezes vocês disseram obrigado? Nenhuma resposta. Quantas vezes vocês a visitaram no hospital depois que os gêmeos nasceram? Silêncio. Quantas vezes vocês apareceram por ela? Minha mãe começou a chorar. Não há as lágrimas delicadas e calculadas de antes. Eram soluços feios e descontrolados. Nós achamos que ela estava bem, disse meu pai, a voz oca. Ela nunca reclamou. Sempre deu conta. Ela deu conta, repetiu o vovô. Porque não tinha escolha. Porque vocês a ensinaram que as necessidades dela não importavam. Um tio, mais ao fundo, balançou a cabeça. Meu Deus, Richard, murmurou. $360.000, e vocês chamaram ela de peso. Meu pai estremeceu como se tivesse levado um golpe. Mas o vovô ainda não tinha terminado. Há mais uma coisa que a família precisa ouvir. Ele tirou o celular do bolso e ajustou os óculos de leitura. Há 2 meses, Mira sofreu um acidente de carro. Um acidente grave. Ela estava com hemorragia interna e sendo levada às pressas para uma cirurgia de emergência. A sala estava imóvel. Da ambulância, ela ligou para os pais. Ele olhou diretamente para eles. Os filhos dela estavam em casa com uma babá que estava prestes a ir embora. Ela precisava de alguém para cuidar das crianças por algumas horas. Ele fez uma pausa. Esta foi a mensagem que ela recebeu em resposta. Disse, olhando para minha mãe. Da Ellen. Vou ler exatamente como está. Ele pigarreou. Mira, você sempre foi um incômodo e um peso. Temos ingressos para ver a Taylor Swift com a Vanessa hoje à noite. Se vire sozinha. A sala explodiu. Meu Deus, alguém sussurrou. Isso não, vocês estão tirando de contexto. Vanessa disse, desesperada. Não existe contexto, rebateu a tia Eleanor, cortante. Que torne aceitável abandonar sua filha durante uma emergência médica. Nós não sabíamos que era grave. Gritou meu pai. Vocês perguntaram? A voz do vovô cortou o caos como uma lâmina. Você ligou de volta? Foi ao hospital. Silêncio. A resposta, para quem estiver se perguntando, é não, não e não. Uma mulher que eu reconheci como prima distante se afastou dos meus pais, o rosto contorcido de nojo. Vários outros a seguiram. Minha mãe agora chorava incontrolavelmente. Eu não quis dizer assim? Eu estava frustrada. Eu não pensei, vocês não pensaram que sua filha pudesse morrer.
Porque vocês nunca pensaram nela de verdade. Completou o vovô. Ele se virou para a sala inteira. Não estou pedindo que ninguém julgue. Estou apenas apresentando fatos. O que vocês fazem com eles é a escolha de cada um. Finalmente, ele olhou para mim, os olhos suaves. Mira, você gostaria de dizer algo? Eu não tinha planejado falar. Vim esperando que o vovô cuidasse de tudo, deixando os fatos falarem por si, enquanto eu permanecia em silêncio, vitoriosa na minha própria dignidade. Mas olhando ao redor da sala, minha mãe chorando, meu pai em choque, a fachada da minha irmã desmoronando, percebi que eu tinha algo a dizer, afinal. Entreguei Lucas para a tia Eleanor e dei um passo à frente. Eu não vim aqui por vingança. Minha voz estava mais firme do que eu esperava. Vim aqui porque o vovô me convidou. E porque, por 34 anos, vivi com uma versão da minha família que não era real. Uma versão em que eu era forte, a confiável, aquela que não precisava de nada. Olhei para meus pais. Eu acreditei quando vocês disseram que Vanessa precisava de mais apoio porque a indústria dela era mais difícil. Quando vocês disseram que eu podia lidar com as coisas sozinha, eu acreditei e tentei ser o que vocês precisavam que eu fosse. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, mas eu não a enxuguei. Mas naquela noite, na ambulância, sangrando e com medo, eu finalmente entendi. Para vocês, eu não era forte. Eu era conveniente. Não era confiável. Eu era explorável. E não importava quanto eu desse, nunca seria o suficiente para que vocês me vissem da forma que veem ela. Vários membros da família se aproximaram de mim. Uma tia tocou meu braço. Um primo assentiu, com lágrimas nos olhos. Meu pai começou a falar. Mira, nós. Não terminei ainda. Interrompi. Eu não te odeio, disse baixinho. Mas não posso continuar fingindo que isso está certo. Não posso continuar comprando um amor que deveria ter sido dado de graça. Um tio do outro lado da sala se virou para meu pai. Como você pôde, Richard? O tempo todo você viveu às custas da sua filha, tratando-a como se não fosse nada. A sala parecia girar. Eu podia sentir. E agora? A voz desesperada do meu pai. Você nos humilhou diante de toda a família. Está feliz? Balancei a cabeça lentamente. Não, pai. Não estou feliz. Nada disso me faz feliz. Respirei fundo. Mas também não estou arrependida, porque isso não é sobre humilhação. É sobre honestidade. Pela primeira vez em 8 anos, nossa família conhece a verdade. Não a versão de vocês, não a versão da Vanessa. A verdade. Vanessa tentou mais uma vez. Isso é ridículo. Você está agindo como se fossemos monstros. Nós somos sua família. Famílias ajudam umas às outras. Você está certa. Me virei para encará-la. Famílias ajudam umas às outras. Então, onde vocês estavam quando eu estava grávida e sozinha? Onde vocês estavam quando eu criava recém-nascidos enquanto estudava para os boards? Onde vocês estavam quando eu estava sangrando na ambulância? Ela não tinha resposta. Olhei de volta para meus pais, a partir de agora, não vou mais enviar dinheiro. Não porque eu não possa arcar com isso, mas porque apoio financeiro deveria ser um presente, não uma obrigação, e deve fluir nos dois sentidos em uma família que realmente se importa uma com a outra. Minha mãe estendeu a mão na minha direção. Mira, por favor. Também não estou cortando vocês para sempre, continuei. Mas eu preciso de espaço. Espaço de verdade. Não algumas semanas de chantagem emocional seguidas de tudo voltando ao normal. Eu preciso que vocês realmente reflitam sobre o que fizeram. E se algum dia conseguirem reconhecer isso, de verdade, talvez possamos reconstruir algo. Peguei Lucas de volta da tia Eleanor. Mas não vou segurar a respiração. Uma tia-avó se aproximou, segurando minhas mãos nas dela, enrugadas e firmes. Sinto muito, querida. Eu não fazia ideia. Todos esses anos eu achei que você tinha sido a que teve mais facilidade. Eu sei, disse suavemente. Todos tiveram. Era assim que deveria parecer. Tudo bem.
Quero voltar a falar com você depois. Naquele momento, quando finalmente pronunciei aquelas palavras, quando escolhi a mim mesma pela primeira vez, isso ressoou com você? Sei que muitos de nós fomos ensinados que família significa sacrifício a qualquer custo. Mas aqui está a verdade: limites não são traição. Dizer não não é egoísmo. Escreva limites nos comentários se você concorda. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta história, compartilhe com essa pessoa. Agora, vejamos o que aconteceu depois. Meus pais saíram da festa mais cedo. Ninguém os deteve. Ninguém se despediu. Meu pai ajudou minha mãe até o carro enquanto ela soluçava em seu ombro. Vanessa seguiu, cabisbaixa, recusando-se a olhar para qualquer um. O silêncio que eles deixaram para trás era pesado, mas não desconfortável, mais como a quietude que chega depois de uma tempestade. Nos dias seguintes, as consequências vieram rapidamente. Meu celular não parava de vibrar com mensagens de parentes. Primos com quem eu mal falava há anos entraram em contato para se desculpar. Tios e tias que sempre acreditaram na narrativa dos meus pais sobre a família perfeita começaram a reavaliar tudo. Eu sempre pensei que você fosse a difícil. Escreveu a prima Raquel. A Vanessa fez parecer que você se afastou sem motivo. Sinto muito por ter acreditado nela. O grupo de família, aquele onde recebi a mensagem devastadora, ficou em silêncio. Depois, foi excluído completamente. Mais importante, meus pais começaram a se ver silenciosamente excluídos das reuniões familiares. Quando meu primo Michael fez 40 anos, 3 semanas depois, eles não foram convidados. Quando a tia Eleanor organizou o brunch de Páscoa, seus nomes não estavam na lista. Ninguém fez anúncio formal. Ninguém declarou alados. Eles simplesmente pararam de ser bem-vindos. 2 semanas depois da festa, minha mãe me ligou de um novo número. Deixei cair na caixa postal. Mira, por favor. Precisamos conversar. Isso tudo foi exagerado. Seu pai está arrasado. Eu estou arrasada. Não podemos simplesmente superar isso? Ouvi a mensagem uma vez. Depois, apaguei. O perdão não era um botão de reset. Eu sabia disso agora. Era um alívio para mim, não para eles. E eu ainda não estava pronta para liberar nada. Mas as consequências financeiras, essas estavam apenas começando. 3 meses depois da festa, recebi uma ligação da tia Eleanor. Eles estão vendendo a casa. Deixei a xícara de café na mesa. O quê? Seus pais? Colocaram a casa à venda na semana passada. Dizem que não conseguiram acompanhar os pagamentos da hipoteca. Eu deveria ter sentido alguma coisa. Satisfação, vindicação, talvez até culpa. Em vez disso, só me senti cansada. Para onde eles vão? Seu tio Frank está deixando-os ficar temporariamente na casa de hóspedes dele. Eleanor fez uma pausa. Ele deixou muito claro, é condicional. Eles precisam conseguir empregos. Empregos de verdade, não ficar esperando que alguém os socorra. Empregos. Meus pais não trabalhavam em tempo integral há anos. Meu pai se aposentou cedo aos 55. Minha mãe nunca havia trabalhado fora de casa. Eles estavam vivendo do meu dinheiro e nem percebiam o quanto haviam se tornado dependentes. E a Vanessa? Ela não pode ajudar? Eleanor riu. Não era uma risada gentil. A Vanessa está se afogando desde o divórcio. Sabem da festa? Alguém da família que conhece alguém da moda espalhou. Ela perdeu um contrato importante de design. Pelo que ouvi, agora ela está trabalhando como garçonete meio período. Olhei pela janela da cozinha, vendo Lily e Lucas brincando no quintal. Não quero que eles sofram, disse baixinho. Eu sei que você não quer, querida. Isso porque você é uma boa pessoa. A voz de Eleanor suavizou. Mas eles não sofreram por 8 anos porque você os sustentava. Eles não cresceram. Não aprenderam. Você parar não foi cruel. Foi necessário. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Naquela noite, sentei-me com meu novo orçamento.
Os $3.200 que eu costumava enviar aos meus pais todo mês agora iam para um fundo universitário para os gêmeos. Eles nunca se preocupariam com empréstimos estudantis. Nunca carregariam o fardo de outra pessoa como eu carreguei. Isso já me parecia justiça suficiente. A ligação veio numa terça-feira à noite, 6 meses depois da festa do vovô. Eu estava colocando os gêmeos para dormir quando meu celular acendeu com um número desconhecido. Normalmente, eu teria ignorado, mas algo me fez atender. Mira. A voz da Vanessa estava diferente, menor. A confiança polida que sempre a definirá havia desaparecido. Vanessa, por favor, não desligue. Ela respirou trêmula. Eu sei que não mereço seu tempo, mas preciso dizer algo. Sentei-me na beira da cama. Estou ouvindo. Me desculpe. As palavras saíram trêmulas. Sinto muito por tudo. Pela forma como te tratei, pelas coisas que disse. Por rir daquela mensagem quando você estava. A voz dela quebrou. Quando você estava morrendo, eu ri. Que tipo de pessoa faz isso? Esperei. Não sabia o que dizer. Ela continuou sobre o dinheiro. Não todo. Eu sabia que a mamãe e o papai estavam com dificuldades, mas pensei que eles estavam dando conta. Não percebi que era você, por 8 anos. Mira, como eu não sabia? Você chegou a pedir? Silêncio. Não, ela sussurrou. Eu não quis saber. Gostava de ser a favorita. Gostava que tudo viesse fácil para mim. Ela riu, amargamente. Nada é fácil mais. Ouvi sobre o contrato. Sim, acontece que sua reputação importa nessa indústria. Engraçado como funciona. Ficamos em silêncio por um momento. Não estou pedindo dinheiro, ela finalmente disse. Nem perdão. Só queria que você soubesse que agora eu vejo. O que eu fui, o que mamãe e papai fizeram, eu vejo tudo. Respirei fundo, então comece por aí. Fique de pé por conta própria. Seja melhor. Estou tentando. A voz dela estava carregada de lágrimas. Ótimo. Desliguei. E, pela primeira vez, senti algo parecido com esperança. 6 meses depois daquela ligação, um ano após o acidente que mudou tudo, eu estava em pé no meu novo apartamento, observando o sol se pôr pelas janelas. Não era grande. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha pequena. Mas ficava a 5 minutos do hospital, em um bairro com boas escolas e, o mais importante, era meu. 100 parcelas de hipoteca pagas a pais que nunca valorizaram isso. 100 planos de saúde bancados para pessoas que me chamaram de fardo. Apenas aluguel, contas básicas e um fundo universitário que crescia todo mês. Lily e Lucas estavam na casa do vovô Thomas naquela tarde. Ao longo do último ano, ele havia se tornado presença constante em nossas vidas. Todo domingo, aparecia para buscá-los para alguma aventura, zoológico, parque, sorvete que eu fingia não saber. Eles são crianças maravilhosas, ele me disse certa vez. Você está criando muito bem. Ouvir aquilo dele significou tudo para mim. A tia Eleanor tinha se tornado mais do que família. Era uma amiga. Jantávamos juntas 2 vezes por mês. Ela me ajudou a atravessar o pós-festa emocional, a aprender a impor limites, a priorizar a mim mesma. Sabe o que eu admiro em você? Ela disse recentemente. Você não ficou amarga. Muita gente teria ficado. E teria todo o direito. Qual seria o sentido? Respondi. Amargura é como beber veneno esperando que outra pessoa passe mal. Quanto aos meus pais, não voltamos a nos falar diretamente. Mas, pelos sussurros da família, eu sabia que ainda estavam na casa do tio Frank. Meu pai conseguiu um trabalho de meio período em uma loja de material de construção. Minha mãe fazia serviços de contabilidade para uma igreja local. Eles não estavam prosperando, mas estavam sobrevivendo. Às vezes eu me perguntava se pensavam em mim. Se sentiam minha falta. Se arrependiam de algo. Mas essas já não eram perguntas que eu precisava responder. Passei 34 anos carregando o peso deles. Finalmente, era hora de colocá-lo no chão.
Se você chegou até aqui, quero deixar algo com você. Não é um conselho, não me sinto qualificada para dizer como alguém deve viver, mas talvez uma reflexão, uma lição que aprendi da maneira mais difícil. Por 34 anos, eu acreditei que amor era algo que se conquistava. Que se eu desse o suficiente, sacrificasse o suficiente, pedisse nada em troca, um dia as pessoas que deveriam me amar reconheceriam meu valor. Eu estava errada. Amor não é uma transação. Não é uma recompensa por ser útil. E nenhuma quantia de dinheiro, tempo ou energia compra algo que deveria ter sido oferecido livremente desde o começo. A família que eu tenho hoje, o vovô Thomas, a tia Eleanor, amigos como Marcos, que estiveram presentes quando meus próprios pais não estiveram, não me ama pelo que eu posso oferecer. Eles me amam por quem eu sou. Essa é a diferença. E foi preciso quase morrer em uma mesa de cirurgia para que eu finalmente entendesse isso. Não sei o que acontecerá com meus pais daqui para frente. Talvez um dia mudem de verdade. Talvez me procurem com arrependimento genuíno, prontos para reconstruir algo real. Se esse dia chegar, eu vou considerar ponto, mas eu não vou esperar por isso. Não vou moldar minha vida em torno da esperança de algo que talvez nunca aconteça. Minha vida é minha agora. Minha energia, meus recursos, meu amor. E se as pessoas que te criaram chamam seu amor próprio de traição, talvez elas nunca merecessem sua lealdade desde o começo. Para quem aí está carregando um peso que nunca foi seu para suportar, tudo bem deixá-lo cair. Tudo bem escolher a si mesmo. Você não é egoísta. Você não é ingrato. Você não é um fardo. Você está finalmente livre. Muito obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se ela tocou você, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva. Significa o mundo para mim. Quero ouvir você. Já precisou estabelecer limites com sua família? Como isso mudou sua vida? Deixe seus pensamentos nos comentários. E se você quer mais histórias como esta, histórias sobre se impor e encontrar sua voz, confira o vídeo na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar. Até a próxima. Cuide de si mesmo. Você merece.